Havendo o número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Sendo assim, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h10. Iniciando com os assuntos ligados ao expediente, falaremos neste momento da ata da 11ª sessão ordinária, que foi realizada em 16 de abril de 2018, a qual consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância de todos de dispensar a leitura, eu coloco a referida ata em primeira e única discussão. Se algum dos senhores quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo oradores, eu coloco a referida ata em primeira e única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Sendo assim, eu declaro a ata da 10ª sessão ordinária, que foi realizada em 16 de abril de 2018, aprovada por unanimidade dos edis presentes. 11ª. A ata da 11ª sessão ordinária. Em seguida, eu gostaria de comunicar aos senhores que, senhoras e senhores vereadores, durante os trabalhos da última sessão ordinária, de 16 de abril, o vereador Fábio Alexandre Silveira requeriu licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 30 dias. Sendo assim, desta forma, foi determinada a convocação do suplente de vereador Gilberto Luiz Beraldo. Sendo assim, eu peço ao suplente de vereador, senhor Gilberto Luiz Beraldo, que entre no plenário, e também o convoco para que apresente os documentos necessários para que ele tome posse. Os documentos do senhor Gilberto já foram conferidos pela Secretaria da Casa. Então, Gilberto, eu convido para você fazer o juramento de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Federal. A Constituição Estadual. A Constituição Estadual. E a Lei Orgânica Municipal. E a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis. Observar as leis. Desempenhar o mandato que me foi confiado. Desempenhar o mandato que me foi confiado. E trabalhar pelo progresso do município. E trabalhar pelo progresso do município. E bem-estar de seu povo. E bem-estar de seu povo. Sendo assim, eu declaro empossado, então, o cargo de vereador. Gilberto, pode fazer uso da sua mesa e participar da sessão. Em seguida, passaremos para o expediente recebidos do gabinete da Prefeitura, iniciando com o ofício número 196 de 2018. Ofício número 196 de 2018, Nazaré Paulista, 18 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, iniciando por cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre cria o Fundo Municipal de Trânsito e dá outras providências. Sendo que se apresenta, valemos-nos do ensejo para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Projeto de lei número 121 de 2018 dispõe sobre cria o Fundo Municipal de Trânsito e dá outras providências.
Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito do município de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Trânsito com a finalidade de administrar os procedimentos de cobrança das multas de trânsito. Artigo 2º. A receita arrecadada pelo Fundo Municipal de Trânsito, conforme estabelece a deliberação número 33, de 3 de abril de 2002, do Conselho Nacional de Trânsito e a resolução número 191, de 16 de fevereiro de 2006, que regulamentam o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, será aplicada exclusivamente em projetos de: inciso 1º, sinalização; 2º, engenharia de tráfego e de campo; 3º, policiamento e fiscalização; e 4º, educação de trânsito. Parágrafo único. Na aplicação dos recursos deverá ser observado o detalhamento em instruções da resolução do Conselho Nacional de Trânsito número 638, de 30 de março de novembro de 2016. Artigo 3º. Constituem receitas do Fundo Municipal de Trânsito todos os recursos originários da aplicação de multas de trânsito percebida pelo município, proveniente de: inciso 1º, repasses da União; 2º, repasses do Estado; e 3º, arrecadação pelo próprio município. Artigo 4º. Será depositado mensalmente na conta do Fundo de âmbito nacional à Segurança e Educação de Trânsito o percentual de 5% dos recursos arrecadados com a cobrança das multas de trânsito aplicadas. Artigo 5º. O Fundo Municipal de Trânsito será administrado por um conselho diretor composto por 4 membros, sendo 2 membros do Departamento Municipal de Trânsito e 2 membros da Secretaria Municipal do Departamento Municipal de Administração e Finanças, indicados pelo respectivo diretor. Artigo 6º. São atribuições do Conselho Diretor: 1º, estabelecer diretrizes de sua área; 2º, planejar, coordenar, orientar e executar as atividades do Fundo Municipal de Trânsito, promovendo os meios necessários à realização de seus objetivos. 3º, desenvolver estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento das atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização e policiamento de trânsito. E 4º, gerenciar e fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento. Artigo 7º. O Fundo Municipal de Trânsito integrará o orçamento da Secretaria de Administração e Finanças em obediência ao disposto ao princípio da unidade. Artigo 8º. A contabilização do Fundo Municipal de Trânsito será realizada pela Contabilidade Geral do município. Artigo 9º. Para a cobertura das despesas decorrentes da execução desta lei, fica o chefe do Executivo autorizado a abrir um crédito especial até o total dos valores aprovados pelo Poder Legislativo, constantes do orçamento para a dotação do Fundo Municipal de Trânsito. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 11. Revogam-se as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 18 de abril de 2018, Cândido Murilo Pinheiro Ramos, prefeito municipal. Terminada a leitura, encaminho-se projeto de lei para o setor jurídico da Casa e também para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Em seguida, passaremos para o ofício número 185/2018. Tem comigo isso aqui. Ofício número 163 de 2018 do Gabinete do Prefeito Municipal, que encaminha a resposta do requerimento número 42 de 2018,
de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que requer ao prefeito municipal o envio de informações sobre o empréstimo de caminhão coletor de lixo para o município de Bom Jesus dos Perdões. Ofício número 200 de 2018, do gabinete do prefeito municipal, que encaminha o convite para a audiência pública da elaboração e discussão da Lei de Diretriz Orçamentária, que se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Nazaré Paulista. Em seguida, passaremos para expediente diversos recebidos. Não teve, não é? Não tem? Não, respondei. Em seguida, passaremos para o expediente recebido dos vereadores, iniciando com o projeto de lei substitutivo número 113 de 2018. Pode ir para o 123. Pode ir para o 123. Não, aqui, ó. Projeto de lei substitutivo número 113 de 2018, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que dispõe sobre a segurança e proteção à infância e à juventude no ambiente educacional e da outras providências. Projeto de lei número 122 de 2018, de autoria do vereador Homero Aparecido de Moraes, que dispõe sobre, autoriza a denominação de travessa que especifica no bairro Riviera de Nazaré e da outras providências. Nazaré Paulista, 20 de abril de 2018. Senhor presidente e nobres vereadores, apresentamos à consideração de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei que dispõe sobre denominação de travessa no bairro Riviera de Nazaré, certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Homero Aparecido de Moraes, vereador PR. Projeto de lei número 122 de 2018. Autoriza a denominação de travessa que especifica no bairro Riviera de Nazaré e da outras providências. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação de travessa sol nascente à atual via sem nome localizada no bairro Riviera de Nazaré. Parágrafo 1º. Tem seu início na altura do número 495 da rua Osmar Temperani, lado esquerdo, sentido cidade-bairro. Segue por uma extensão de 75 metros até encontrar o seu final, possuindo em toda a sua extensão largura de 5 metros, tendo em suas confrontações tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, com áreas particulares. Parágrafo 2º. Nas placas indicativas deverá constar a inscrição travessa sol nascente. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 20 de abril de 2018, Homero Aparecido de Moraes, vereador. O projeto de lei número 122 de 2018 será encaminhado
para o setor jurídico da Casa e também para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Em seguida, faremos a leitura do projeto de lei número 113 de 2018. Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 113 de 2018. Dispõe sobre a segurança e a proteção à infância e à juventude no âmbito escolar e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece as diretrizes gerais de segurança e de proteção à infância e à juventude no ambiente educacional e escolar. Artigo 2º. Fica autorizada a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nos estabelecimentos municipais de ensino e as creches públicas. Parágrafo único. A instalação dos equipamentos citados no caput considerará o número de alunos e funcionários existentes na unidade escolar, bem como suas características territoriais e dimensões, em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 3º. Cada estabelecimento municipal de ensino descrito no artigo 1º deverá contar com, no mínimo, 2 câmeras de segurança que registrem permanentemente as áreas de acesso e principais instalações internas. Parágrafo 1º. O sistema de monitoramento eletrônico deverá ser mantido em perfeito funcionamento ininterruptamente. Parágrafo 2º. O monitoramento deverá ser gravado e armazenado pelo período especificado no regulamento, permitindo acesso às imagens sempre que requisitado. Parágrafo 3º. Os funcionários, professores, pais e alunos dos estabelecimentos municipais de ensino deverão ser informados sobre a existência do sistema de monitoramento eletrônico. Parágrafo 4º. O sistema de monitoramento deverá contemplar os espaços internos e externos dos estabelecimentos de ensino, bem como das áreas e vias que dão acesso, permitindo a vigilância no entorno da unidade escolar. Artigo 4º. O chefe do Executivo Municipal regulamentará esta lei dentro do prazo de 90 dias, a contar da data de sua publicação mediante edição de decreto. Artigo 5º. Fica ao chefe do Executivo Municipal autorizado a criar crédito adicional especial com vista à execução desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 28 de março de 2018, vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira. Esse projeto de lei será encaminhado para o setor jurídico da Casa e também para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Em seguida, passaremos para a leitura dos pareceres das comissões que foram apresentados para esta sessão. Parecer número 198 de 2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 111 de 2018. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório número 198 de 2018 da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo ao projeto de lei número 111 de 2018 que dispõe sobre estabelece a necessidade do município fomentar a adoção de treinamentos em primeiros socorros aos profissionais da rede de ensino no município de Nazaré Paulista e dá outras providências. A nobre vereadora relatou pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e pela sua boa técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Romero Aparecido de Moraes, presidente, e vereador Célio Aparecido Pinheiro como membro. Parecer número 199 de 2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 112 de 2018.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório número 199 de 2018 do vereador Sérgio Aparecido Pinheiro ao projeto de lei número 112 de 2018, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que institui o uso do brasão do município, bem como das cores do município como identificação de veículos, documentos, bens públicos, cartazes e outras providências. O nobre vereador relatou pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e por sua boa técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Homero Aparecido de Moraes, presidente, Wanda Aparecida Passos do Carmo como membro. Parecer número 200 de 2018, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 117 de 2018. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida em 20 de abril de 2018 para analisar o relatório número 200 de 2018, da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei número 117 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, versando sobre concessão de subvenção à Associação de Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista e da outras providências. Assim sendo, relatou a nobre vereadora pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa, sem apresentação de qualquer emenda ou substitutivo. Após a análise do relatório, o mesmo foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente, e vereador Sérgio Aparecido Pinheiro como membro. Parecer número 201 de 2018, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 117 de 2018. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório número 201 de 2018, apresentado pelo vereador Claudionor Leite, sobre o projeto de lei número 117 de 2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre concessão de subvenção à Associação dos Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista e da outras providências. O nobre vereador relatou no aspecto financeiro e orçamentário pela sua aceitabilidade e, quanto ao seu mérito, para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para a deliberação do plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, de autoria do nobre vereador Claudionor Leite, o mesmo foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereadora Dolores dos Santos, presidente. Vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, membro. Parecer número 202 de 2018, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 118 de 2018. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório número 202 de 2018 do vereador Sérgio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei número 118 de 2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$60 mil. O nobre vereador relatou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa sem apresentação de qualquer emenda. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão.
vereador Homero Aparecido de Moraes como presidente, vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo como membro. Parecer 203 de 2018 da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 118 de 2018. A Comissão de Finanças e Orçamento reuniu-se no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório número 203 de 2018, apresentado pelo vereador Cardenor Leite ao projeto de lei 118 de 2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$60 mil. O nobre vereador relatou no aspecto financeiro e orçamentário pela sua aceitabilidade e no seu mérito para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para a deliberação do plenário sem apresentação de qualquer emenda ou substitutivo. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereadora Dolores dos Santos, presidente, vereadora Dirce Maria dos Santos como membro. Parecer número 204 de 2018, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 119 de 2018. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório número 204 de 2018 da vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo ao projeto de lei número 119 de 2018, da autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do crédito adicional especial no valor de R$600 mil. A nobre vereadora relatou pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e pela sua boa técnica. Quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa, sem apresentação de qualquer emenda ou substitutivo. Após a análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Homero Aparecido de Moraes como presidente, Célio Aparecido Pinheiro como membro. Parecer número 205 de 2018, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei número 119 de 2018. A Comissão de Finanças e Orçamento reuniu-se no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório 205 de 2018, apresentado pelo vereador Cardenor Leite, ao projeto de lei número 119 de 2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional especial no valor de R$600 mil. O novo vereador relatou no aspecto financeiro e orçamentário pela sua aceitabilidade e no mérito para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário sem apresentação de qualquer emenda ou substitutivo. Após a análise do relatório, foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereadora Dolores dos Santos como presidente e vereadora Dirce Maria dos Santos como membro. Parecer número 206 de 2018 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 120 de 2018. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 20 de abril de 2018 para analisar o relatório 206 de 2018, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei número 120 de 2018, que dispõe sobre institui o Dia Municipal da Adoção Animal e da outras providências. O nobre vereador relatou pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa e, quanto ao seu mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo seja deliberado pelo plenário da Casa. Após a análise do relatório, foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Homero Aparecido de Moraes como presidente e Wanda Aparecida Passos do Carmo como membro. Terminados os pareceres, passaremos agora para a leitura das indicações. Indicação número 273 de 2018, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que indica ao DER colocação de placas informativas de distância entre cidades no trecho da rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, SP36. Indicação número 274 de 2018,
de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que indica ao DER colocação de placas informativas de curva perigosa na rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, na altura do trecho do KM 51. Indicação número 275 de 2018, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que indica ao DER colocação de placas indicativas com o nome do bairro Araújo, na rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, SP-36, na altura do KM 61. Indicação número 276 de 2018, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que indica ao prefeito municipal a colocação de iluminação na estrada municipal do bairro Cuiabá. Indicação número 277 de 2018, de autoria do vereador Vanderlei da Silva Oliveira, que indica ao prefeito municipal e ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a construção de uma praça no bairro Araújo, próximo ao ponto de ônibus, ao lado da casa do senhor Marcão. Indicação número 278 de 2018, de autoria do vereador Vanderlei da Silva Oliveira, que indica ao prefeito municipal e ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a instalação de luminárias nas ruas Espírito Santo e Bahia, no Jardim Monte Verde, bairro Mascate. Indicação número 278 de 2018, de autoria do vereador Vanderlei da Silva Oliveira, que indica ao prefeito municipal e ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a operação tapa-buraco na rua São Paulo, no Jardim Monte Verde, bairro Mascate. Terminadas as indicações, eu destino o restante do tempo do expediente para quem desejar fazer o uso da palavra. Lembrando, senhores, que cada um terá o direito de 10 minutos e que seja pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Sérgio Aparecido Pinheiro. Senhor presidente, em nome dos vereadores, quero saudar a presença de todos. Boa noite. Quero dar boas-vindas ao vereador Gilberto, dizer que estamos à disposição para qualquer dúvida e no que puder auxiliar no desenvolvimento da nossa cidade. Quero parabenizar o presidente e toda a mesa pela pintura da nossa Casa de Leis, da Casa de Leis do Povo, pintura externa, e está ficando muito bonito, devagar, um pouquinho de economia, vai sobrando um dinheirinho, vai ajeitando as coisas. É isso aí, presidente. Quero também agradecer ao vereador Vanderlei pelo tempo que permaneceu nessa casa como vereador. Tenho certeza que foi uma experiência muito boa para o vereador e já é costume do vereador estar sempre pronto para servir a população, e como vereador deu para sentir um pouco o peso da responsabilidade, né? As coisas, vereador, não são fáceis, o senhor percebeu, bastante cobrança, a cidade precisa de bastante coisa, e o senhor acompanhou mais de perto aí, junto com os demais vereadores, com o prefeito, as necessidades do povo e o que pode ser feito para que as coisas vão se ajeitando, né? Então, que bom. Acredito que o trabalho continua e que o senhor possa realizar aí todos os seus sonhos na vida pública. Quero também parabenizar todos os vereadores pelas indicações e dizer que que dia que foi a reunião aqui na Câmara? Na quinta-feira. Na quinta-feira nós tivemos uma reunião às 3 horas com o prefeito no gabinete, onde esteve presente a vereadora Wanda, o vereador Fábio, e essa reunião na prefeitura foi para assinar o convênio
da obra da creche no valor de R$ 1.900.000. Obra essa que irá beneficiar muito a população nazareana. Nós pudemos conhecer o proprietário da empresa que irá prestar o serviço da construção da creche. Conversamos ali com ele, com o engenheiro, conhecemos, fizemos algumas perguntas, né? Perguntas que esclareceu bastante dúvidas. O tempo da obra, qual é o modelo, onde ele tem feito outros trabalhos. A vereadora Wanda até relatou uma pergunta muito importante, que era para o empresário dar preferência aos moradores de Nazaré quanto ao emprego, a trabalhar na empresa, e ele deixou bem claro que o que ele puder atender do povo de Nazaré, dando emprego ao pessoal daqui, ele irá atender. Então eu acho que foi uma reunião muito proveitosa, uma coisa muito boa. De antes de começar as obras, a gente conheceu o proprietário da empresa, e ele também deixou bastante à disposição para os 11 vereadores acompanhar. É claro que a obrigação do vereador é isso, acompanhar a obra, qualquer dúvida e conversar com ele, com o engenheiro, ele está à disposição. Mais um passo importante. Hoje também, senhor presidente, foi lido aqui os pareceres de bastante projeto importante, mas um dos pareceres importantes que foi lido aqui hoje nessa casa foi a liberação do dinheiro para o asfalto da estrada de Cuiabá, né? Uma obra de extrema importância, uma obra que irá atender não só o munícipe e os moradores do bairro de Cuiabá, mas o desenvolvimento do turismo vai ser de grande importância com essa obra. Então o que eu tenho a dizer é que parabéns à administração, parabéns a essa casa que tem procurado desenvolver um trabalho com transparência e rápido, né? A gente não procura a desenrolar o projeto assim que chega na casa, os pareceres, membro, relator, lê, estuda, tira as dúvidas. Durante a semana, quando tem necessidade, a gente marca com o jurídico, enfim, com quem precisa para tirar dúvidas, para que na segunda o projeto chegue debulhado para discutir e votar. Isso é de grande importância para o município. Muito bom. Então é isso. Também, senhor presidente, quero salientar aqui a qualidade da estrada que vem sendo recuperada pela empresa, a pedido do prefeito. Quando o vereador posta uma publicação nas redes sociais, a população fala assim: parabéns, vereador. Aí sim, vereador. E todos que estão aqui como vereador recebem esses elogios. Mas, na verdade, o vereador ele não consegue fazer. O que é o trabalho do vereador? É pedir para o prefeito, solicitar ao prefeito via conversa ou via ofício, e o prefeito atende. Então, esse parabéns que a população dedica ao vereador, nós precisamos retribuir esse parabéns ao prefeito. Porque se o prefeito cruza os braços e fala assim, lá não tem prioridade, quem tem o poder de assinar o cheque para pagar é o prefeito. Se o prefeito fala que não tem prioridade a obra, o pedido do vereador fica em vão. E isso aconteceu, vereador, senhor presidente, no mandato passado. Eu, como vereador, no mandato passado, cansei de fazer vários pedidos, coisas assim de extrema importância, mas não era prioridade para o prefeito. Até que pessoas que falavam assim, Sérgio, peça para o prefeito fazer tal coisa, falava assim para a pessoa: olha, se eu pedir, talvez ele não faça. Então você peça para o vereador da situação
que aí vai resolver o seu problema. Eu estou sendo honesto com você. E isso acontecia, presidente. Ele pedia para o vereador da situação e procurava atender. Porque se pedisse para mim, eu como oposição, ele não atendia. É muita ignorância. E tanto é que deu com os burros d'água. Não chegou a lugar nenhum. Mas parabéns aos vereadores dessa casa e ao prefeito que tem atendido. Essa semana mesmo o vereador Vanderlei fez uma indicação importante para a manutenção da ponte que liga o bairro Quatro Cantos, e se não terminou, já está quase terminada essa obra. Uma obra simples, mas que precisava fazer. Tem coisa que é simples, vereador Vanderlei, mas se não faz, fica. Até na casa da gente. Precisa fazer uma coisinha simples. Plantar uma flor. Mas se você não planta, fica lá. Sem plantar. Então, precisa ter coragem. Vontade de desempenhar o trabalho. Né? E voltando nas estradas, presidente. A estrada do bairro do Livramento, Sertãozinho Ferreira, está 10. A estrada do bairro Atibaí, em Santa Luzia, está ficando muito bom. Muito bom. Quando chegar a chuva, com certeza vai ficar ruim de novo. Porque desde que eu me conheço por gente, a chuva estraga, a prefeitura rouba. A chuva estraga e é normal, a gente precisa de chuva. Isso é uma coisa normal. O que não pode é largar a mão, abandonar. E isso o prefeito Murilo não tem feito e não vai fazer. Porque a gente vai estar sempre cobrando e trabalhando junto. Existe aquela cobrança de atrapalhar. Existe a cobrança para beneficiar. Né? Mas é isso aí. Quando o povo parabenizar o vereador, lembre-se bem que tem um prefeito por trás realizando os pedidos do vereador. Sem ele, nada acontece. E as bênçãos de Deus, que é o principal. É só, senhor presidente. Mais alguém deseja uso da palavra? Com a palavra, o vereador Jefferson. Cumprimentar os vereadores, todos aqui presentes. Gostaria também de parabenizar aqui o vereador Gilberto, tomando posse hoje. Coloca à disposição para ajudar alguma coisa. Tive pouca experiência, mas estamos aí para precisar. Senhor presidente, eu gostaria primeiramente aqui de agradecer uma indicação que, como você disse, a gente tem que agradecer o prefeito aí que atende através do senhor, através do senhor. Tive feito fazer uma indicação há uns tempo atrás, a respeito da calçada, que me informaram que foi tampado lá, os buracos na calçada, o pessoal de lá estava caindo, e me informaram que o serviço foi executado. Agradeço pela atenção. Também queria, sobre os pareceres de hoje, vi que vários pareceres de projetos de grande importância, e eu queria solicitar que fosse colocado também na ordem do dia o projeto de lei 17/2018, que seja incluído para votação. E somente isso, senhor presidente. 117? 117 da fanfarra, que se trata a respeito da 114. Parecer 201, projeto de lei 17/2018. Concessão de subvenção da Associação dos Pais Amigos da Fanfarra Municipal. 117. Somente, senhor presidente. Mais alguém deseja fazer a palavra? Antes eu gostaria também de fazer um comentário com os senhores, iniciar dando boas-vindas ao nosso colega Gilberto, né, Gilbertão. Falei que não podia chamar de apelido, né, o fim como é conhecido. Eu gostaria de desejar boas-vindas e também ao mesmo tempo pedir a colaboração do vereador para que trabalhe aqui junto com a gente durante esses 2 anos. Hoje o Celinho falou umas palavras ali que eu me lembrei de várias coisas passadas, mas nesses 1 ano e pouco de administração do nosso prefeito Murilo, não tem acontecido nenhuma perseguição com ninguém. Ele atende o pedido de todos os vereadores,
ele cobra os diretores, os secretários dele, para que trabalhe dessa maneira. Eu também, como sou encarregado, então essas são as ordens que a gente recebe lá na garagem, que todos os vereadores sejam atendidos da mesma maneira. Mas a gente não está olhando, eu nem sei, porque se perguntar para mim hoje de que partido é um vereador ou outro, eu nem sei. Eu sei assim, do meu, sei do Celinha do PTP, mas depois você já nem... Porque a gente tem trabalhado exatamente assim durante esse 1 ano e pouco, tem atendido todos os pedidos. É lógico que, como agora o Jefferson falou, lá da calçada, o vereador Vanderlei fez uma indicação para fazer tapa-buraco lá na rua São Paulo. Enfim, eu vou contar a ponte que foi arrumada no Quatro Cantos. Eu vou contar para vocês, aqui, palavras para vocês entenderem que o departamento de obras da prefeitura, da nossa prefeitura, é precário, entendeu? Então, você tem que parar com um serviço para fazer outro. Hoje à tarde eu conversei com o Murilo, falei, Murilo, eu vou parar tudo que estava fazendo e nós vamos trabalhar só em tapa-buraco, de amanhã até sexta-feira. Vai trabalhar terça, quarta, quinta e sexta. Vamos fazer 4 dias que a gente vai fazer tapa-buraco. Se o tempo não vier chuva, mas se tiver bom tempo, a gente vai trabalhar esses 4 dias. Só que aí eu não tenho funcionário para elaborar outro serviço. Não adianta então o pessoal esperar que durante esses 4 dias vai carpinar a rua lá no Vicente Nunes. Enfim, os pedreiros sim vão continuar fazendo o trabalho deles e tal, mas tudo que é serviço de braçal não vai fazer rede de tubo, não vai carpinar, não vai tirar entulho da rua, porque a gente vai estar fazendo tapa-buraco, porque os funcionários são poucos. Então a gente tem que separar um serviço para fazer o outro. A ponte lá na subida lá do Quatro Cantos, eu gostaria também de comentar com os senhores que lá aquela ponte ainda foi feita no sistema antigo, com madeira que a gente tirou da Sabesp, e até agora à tarde então foi feito um enchimento em cima da madeira. Agora eu vou aguardar uma semana, ou talvez uns 10 dias, para acomodar tudo aquilo lá, para depois a gente colocar asfalto. Porque se amanhã eu colocar asfalto lá em cima, a madeira vai acomodar e vai trincar todo o asfalto, vai perder o material. Então, infelizmente, é assim que a nossa prefeitura não trabalha. Vai dizer para mim que nós estamos atrasados, talvez esteja, mas é o que a gente pode, o que a gente pode fazer. Mas o ideal era fazer uma ponte de concreto, bem feito, mas infelizmente nós não podemos, ainda não chegamos nesse ponto. Então, e como eu estava comentando, a gente a gente está procurando atender os pedidos aqui, as indicações. O Peró fica com tudo lá no gabinete e ele sempre que pode, ele vai lendo, ele passa para mim, passa para o Júlio, passa para a saúde, enfim, passa para a educação. Então, uma hora ou outra vai atendendo as indicações que foram feitas, na medida do possível. Então a gente tem trabalhado bastante. Até hoje eu comentei acho que foi com o Gilberto ali que eu comentei aqui dentro, falei, as estradas já estão, a gente já conseguiu normalizar as estradas. Não está tudo arrumado ainda, mas já está arrumando. Agora tudo está reclamando de poeira, não é de barro, mas... Então, é mais ou menos por aí. Mas o Celinho falou uma palavra bem colocada, que as estradas, quando chegar em dezembro, janeiro, vai voltar novamente, ficar ruim. Celinho, eu estou na prefeitura há 23 anos, e até hoje eu não consegui arrumar as estradas. É assim mesmo. Arruma agora, no final do ano vai ficar ruim de novo, e teve outros que me antecederam, outros, operador de patrol, que aposentou na prefeitura, que nem a gente tem o Joãozinho, tem outros, trabalharam a vida inteira naquilo, e hoje nós estamos fazendo o mesmo serviço que eles fizeram há 20, 30 anos atrás. Igual o Celinho falou da estrada de Santa Luzia. Aquela estrada foi aberta na ocasião da represa em 1972, tem mais de 40 anos. Então lá já foi arrumado provavelmente 40 vezes, ou mais. Mas quando for o ano que vem, vai ter que arrumar de novo. E é assim mesmo. Então eu sempre alguém liga para mim e fala, Luiz, até eu comentei outro dia com o pessoal, tem gente de São Paulo que tem chácara, eles usam muito essa expressão.
Ah, minha rua está ruim, tem que arrumar minha rua. Aí a primeira pergunta que eu faço: aonde que é a sua rua? Ah, é aqui na estrada do Moinho 1, Moinho 2. Digo, não, pera lá, então não é rua, né? É estrada. Porque o paulistano, ele acha que estrada rural é igual rua lá em São Paulo, que tem que ter guia, sarjeta, iluminação pública, que não é assim, não. Estrada rural, você passa uma patroa, coloca um cascalho e pronto, e não dá para se fazer mais, né? Então essa turma tem que começar a entender isso. E quando eles vêm comprar uma chácara aqui, eles têm que olhar bem no caminho antes de comprar a chácara, porque depois que compra, vai ter que se sujeitar à nossa estrada. Eu discuto isso com eles. Pode ter certeza, eu discuto no telefone. Se quiser marcar uma reunião, vou lá no sítio, discutir isso com eles. Já enfrentei várias vezes esse tipo de conversa, né? E que não é o nazariano, o nazariano mesmo que mora lá, não sei que o Geraldo Stirlino, o pessoal lá da Tibainha, eles entendem a minha língua, né? Entendem o que eu estou falando, né? Lá o pessoal do Cuiabá entende que a estrada rural é assim mesmo. Agora no Cascalheiro, semana passada tinha uma mulher ligando ali do Cascalheiro para mim. Precisa de uma urgente aqui. Eu fui lá, mas não tem nada, tá? Normal a estrada, né? Falei para ela, vamos arrumar, mas mais para frente um pouco, vai esperar um pouco ainda. Então isso acontece muito. Eu estou comentando isso com vocês entenderem que às vezes vocês fazem indicação aqui, e daí acha que o prefeito não vai atender, acha que a gente não está dando importância. Eu mesmo dou todas as indicações que são lidas aqui, eu estou prestando atenção, estou vendo, só que infelizmente é demorado. Mas nós estamos caminhando, e caminhando para melhor, pode ter certeza disso. Mais alguém deseja falar? Fique à vontade, vereador. Só está lembrando novamente, estava lembrando, queria também estar parabenizando a administração pública, o prefeito Murilo, como já foi citado em sessões anteriores, também a respeito do ônibus bairro a bairro. Sexta-feira teve um bairro Morro Grande, não sei quantas pessoas teve atendendo, acho que estava acompanhando 19 pessoas. Parabenizando por esse projeto, como o senhor presidente disse, outras gestões teve, porém não teve a administração adequada sobre isso. Então, quem está sendo elogiado, também estou aqui para elogiar, não estou para apenas criticar, estou para elogiar o que dá certo, o que está bem feito, está bem organizado. Queria só também, acho que até o vereador Fábio fez a indicação a respeito da divulgação dos dias que esses ônibus vão estar nos bairros. Eu creio que só pela rede social também não é o suficiente, que temos várias pessoas de idade que não tem acesso a essa tecnologia. Então, para reforçar também, se o prefeito, para melhorar mais ainda esse trabalho, colocasse um carro de som nos bairros, andando um dia antes, ou no dia mesmo, porque muita gente vem me procurar também, falando, a gente não sabia que ia ter isso aqui no bairro. Então, eu creio que se atendeu 19, creio que essa divulgação seria atender 50 ou até mais. E muita gente de idade, que é difícil locomoção até o hospital, ou com simples verificação de pressão ali no momento, pode estar indo esse dia lá para quando tiver esse atendimento nos bairros. Só isso, presidente. Terminado o pequeno expediente, passaremos agora para a segunda parte da sessão, que é a ordem do dia. Pela ordem. Com a palavra o vereador Célio Aparecido Pinheiro. Senhor presidente, nobres vereadores, quero saudar a presença de todos, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os demais vereadores para que nós possamos, então, nessa noite, colocar em votação, discussão e votação, primeira e segunda votação, projeto 118, 2018, 119, 117, como pediu o vereador Jefferson, e 114. Primeira discussão, votação. Primeira e segunda. Por gentileza. Vamos pôr os dois juntos. Sendo assim, então, eu consulto o plenário para analisarmos o requerimento verbal que foi apresentado pelos vereadores Célio Aparecido Pinheiro e também pelo vereador Jefferson, a respeito dos projetos de lei número 114, 117, 118 e 119 de 2018. Para colocarmos na ordem do dia para
primeira e segunda discussão e votação. Sendo assim, eu coloco o requerimento verbal em primeira e única discussão. Se algum dos senhores quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo oradores, eu coloco o requerimento verbal apresentado pelo vereador Jefferson e também pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro em primeira e única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O requerimento que foi apresentado pelo vereador Jefferson e pelo vereador Célio Aparecido Pinheiro foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Portanto, ficará incluso para a ordem do dia o projeto de lei 114 para a segunda votação, discussão e votação, também os 117, 118 e 119 para a primeira e segunda votação. Iniciando então com o projeto de lei número 114 de 2018. Projeto de lei número 114 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre desafeta bens móveis, que especifica, autorizando sua alienação e dá outras providências. Primeira e segunda discussão e votação, quórum simples. O projeto de lei número 114 de 2018 está em primeira e segunda discussão. Se algum dos senhores quiser fazer outra palavra, que seja pela ordem. Não havendo oradores, eu coloco o projeto de lei número 114 de 2018 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 114 de 2018 foi aprovado por unanimidade dos edis presentes. Em seguida, passaremos para o projeto de lei número 116 de 2018. Não, 117. Vai ter o 116 também? Ah, tá. Projeto de lei número 116 de 2018, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Sencinelli, Jefferson Aparecido Evangelista Pereira e Claudionor Leite, que dispõe sobre denominação de estrada municipal que especifica no bairro do Morro Grande e dá outras providências. Estrada Municipal do Campestre. Primeira discussão e votação, quórum simples. O projeto de lei número 116 de 2018 está em primeira discussão. Se algum dos senhores quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo oradores, eu coloco o projeto de lei número 116 de 2018 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. O projeto de lei número 116 de 2018 foi aprovado por unanimidade dos edis presentes em primeira votação. Em seguida, passaremos para o projeto de lei número 117 de 2018. Projeto de lei número 117 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre concessão de subvenção à Associação dos Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Nazaré Paulista e dá outras providências. Primeira e segunda discussão e votação, com quórum simples. O projeto de lei número 117 de 2018 está em primeira e segunda discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo nenhum orador, eu coloco o projeto de lei número 117 de 2018 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O projeto de lei número 117 de 2018 foi aprovado por unanimidade dos edis presentes em primeira e segunda votação. Em seguida, passaremos para o projeto de lei número 118 de 2018. Projeto de lei número 118 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre cria um crédito adicional suplementar no valor de R$60 mil. Primeira e segunda discussão e votação, com quórum simples. O projeto de lei número 118 de 2018 está em primeira e segunda discussão. O vereador que quiser fazer outra palavra, que seja pela ordem. Não havendo oradores, eu coloco o projeto de lei número 118 de 2018 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. O projeto de lei número 118 de 2018 foi aprovado por unanimidade dos edis presentes em primeira e segunda votação.
Em seguida, passaremos para o projeto de lei número 119 de 2018. Projeto de lei número 119 de 2018, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre cria um crédito adicional especial no valor de R$600 mil. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. O projeto de lei número 119 de 2018 está em primeira e segunda discussão. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo oradores, eu coloco o projeto de lei número 119 de 2018 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei número 119 de 2018 foi aprovado por unanimidade dos edis presentes em primeira e segunda votação. Ato da mesa número 14 de 2018. Transfere a sessão ordinária em razão de feriado nacional, Dia do Trabalho. A mesa diretora da Câmara Municipal de Nazaré Paulista, no uso e gozo de suas atribuições legais, considerando o dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho, considerando que o chefe do Executivo Municipal editou o decreto número 2.951 de 2018, de 27 de fevereiro de 2018, declarando facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 30 de abril. Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve: artigo 1º. Fica transferida para o dia 2 de maio de 2018, quarta-feira, a sessão ordinária que se realizaria no dia 30 de abril de 2018, às 19 horas. Artigo 2º. Este ato da mesa entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Nazaré Paulista, 23 de abril de 2018. Vereador Luiz Carlos Cecinelli, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passo do Carmo, primeira secretária. Terminada a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Está inscrito regimentalmente o vereador Vanderlei, que terá o direito a 10 minutos. Fique à vontade, vereador. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu agradeço pela oportunidade de ter participado dessa comissão aqui, entendeu? E vocês não imaginam o que é estar aqui, entendeu? De onde eu vim para chegar até onde eu cheguei, entendeu? Não é muito, tem muita gente que fala para mim assim, mas é só um mês só, tal, você vai ficar aí. Mas é muito, conheci muito, aprendi muito, dar as boas-vindas para o Gilberto, entendeu? Que eu acho que ele está sentindo igual eu quando eu entrei aqui. Agradecer ao prefeito, Júlio César, por ter atendido meus pedidos, o presidente também, entendeu? A minha indicação aqui teve algumas que foi solicitado e aconteceu, entendeu? E me atenderam muito bem. Serginho Pinheiro, Wanda, Dolores, Joel, o Jeff, o Cabelo, me atendeu muito bem, até o Matapau, o Du, entendeu? Vou agradecer todo mundo aqui e vai passar a noite inteira, entendeu? Agradecendo. Mas eu vou falar uma coisa, senhor presidente, vou continuar cobrando. Eu fui vereador só por um mês, mas vou continuar cobrando. Porque a gente, uma vez vereador, sempre vereador. Se perdeu, ganhou, sempre está cobrando, entendeu? E eu fico contente até de o pessoal postar lá no Facebook lá, meus parabéns, vereador, entendeu? Eu tive a oportunidade de estar esse tempo aí, fui na Assembleia, fui em Atibaia, entendeu? E vocês perderam, vereador, não foi em Atibaia, foi muito bom, entendeu? Na reunião que a gente teve lá, foi muito bom. E eu só tenho a agradecer. Se eu for ficar aqui conversando, agradecimento e tal, meu pai, minha mãe gostou, a família toda, o pessoal da cidade. Eu acredito que eu vou ganhar mais uns 30 votos na próxima.
Boa noite a todos. Obrigado, gente. Está inscrito também o vereador Célio Aparecido Pinheiro. Fique à vontade, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, quero saudar a presença de todos. Vereador Vanderlei, foi um prazer ter Vossa Excelência aqui junto conosco durante esses 30 dias. O senhor pode ter certeza que o senhor fez bastante pela cidade e continuará fazendo. Quero solicitar ao presidente que assim, sempre quando for para São Paulo na Assembleia ou alguma reunião, senhor presidente, eu tenho certeza que o senhor vai convidar o Vanderlei para ir como vereador da cidade, porque ele representa, sim, não só a quantidade de votos que ele teve, mas a população nazareana. Como disse o vereador, uma vez vereador, sempre vereador. E o senhor será sempre bem-vindo nessa casa, Vanderlei, ocupando, tenho certeza que, vou falar para os meus colegas, a sala do povo estará sempre à disposição de Vossa Excelência para usar, fazendo ofício, solicitando alguma coisa. O senhor pode ficar tranquilo que o senhor não vai ser vereador só por 30 dias, não. Durante esse mandato, estamos juntos, sempre à disposição. E eu falo até pelos meus colegas que com certeza concordam com o que eu estou falando. Vereador, nessa Câmara passou muitos vereadores, bastante pessoas que tiveram oportunidade de fazer muito, bastante pessoas que tiveram oportunidade de fazer coisas boas. E que bom que o senhor sai satisfeito, apenas 30 dias, dizendo que o que pôde fazer, fez. Isso é muito gratificante, é a consciência da pessoa. Como o senhor disse, não tem preço dizer que a família apoiou, o pai e a mãe ficou contente. Isso aí é um momento ímpar na vida da gente, um momento ímpar. Na vida da gente é feito de momentos. Eu tenho certeza que esse momento que o senhor passou por aqui foi muito importante, tanto para o senhor quanto para a sua família. Também, senhor presidente, quero comentar aqui, mais uma vez, eu já falei sobre essa obra, e o vereador até teve o privilégio de votar junto essa obra, que é a estrada do Cuiabá. Essa estrada, senhor presidente, que foi feita no mandato do Nenê Pinheiro, doutor Humberto. Uma estrada de grande importância para o município, uma vez que o bairro Cuiabá é um bairro grande, um bairro que nós temos uma escola estadual, nós temos um posto de saúde que atende com médico, nós temos um campo bom de futebol lá, nós temos uma agricultura forte, tanto de horta como do leite, quanto da lenha e do carvão. Então é um bairro, é o maior bairro do município em população. E essa obra, senhor presidente, é uma obra que muitos prefeitos sonham em realizar. E eu falo não só do prefeito, mas uma Câmara de Vereadores. O senhor pode ter certeza que quando essa obra for inaugurada, o vereador Vanderlei vai receber o comunicado da casa para ir na inauguração, porque o senhor participou da aprovação desse projeto, como todos nós. E a gente vai poder falar de boca cheia que muitos prefeitos almejaram fazer essa obra. E por um motivo ou outro não tiveram condições. E agora, no mandato do Murilo, nós vamos conseguir fazer essa obra. Vamos fiscalizar para que seja uma obra bem feita, uma obra que dure bastante, apesar que o dinheiro, o prefeito estava falando, não é um valor que possa concluir, a prefeitura vai ter que entrar com a parte do dinheiro, mas a gente vai procurar fazer o melhor, né? Então, o bairro do Cuiabá merece e vai ser uma obra assim de bastante, vai marcar bastante a vida do povo e dos políticos. Foi como eu disse para o vereador Vanderlei.
Prefeito Murilo realizando essa obra em Cuiabá, fazendo a creche do Vicente Nunes e a rede de esgoto do Vicente Nunes. Olha, precisamos dar os parabéns, porque é um prefeito que tem uma carreira brilhante. Não é prefeito só de um mandato, não. É prefeito de vários mandatos. E é isso. Não adianta discutir o que não há discussão. Outros tiveram oportunidades também, mas o que falta é capacidade. Quando você não tem capacidade, já tem um ditado que diz: aonde come o bom, come o ruim. Então, meu amigo, se você pode tratar do bom, vamos exigir dele, porque o ruim ele só ocupa espaço. E não tem o que discutir, porque está aí, o projeto vem sendo executado. O projeto constrói o trabalho futuro. Desde o primeiro dia que chegando como prefeito, até para a gente é um entusiasmo, porque de repente você está, não é que você está acostumado na mesmice, mas o outro te segurou tanto, te deu tanto golpe na boca, que você fica até com medo de caminhar. Aí chega o prefeito atirado, chega o prefeito que quer ver as coisas acontecendo, o prefeito que quer para frente, a coisa muda, né? E por aí vai. Eu sempre brinco com ele que só de ele colocar o clube no Alvorada Nativa, isso foi um sucesso. Foi um sucesso. E até a gente não pode esquecer, apesar de ter acontecido isso nos primeiros 3 meses da administração, a gente vai ter que estar sempre lembrando, porque nenhum teve capacidade. Nós tivemos aqui prefeitos de competência, doutores. Tivemos aqui políticos famosos até, não teve competência, não tem peito. É esse o problema. Faltou peito, faltou tudo para o cidadão. E esse aí chegando e fez, aconteceu. Esse atendimento vai aí, está sendo muito bom. Nós estamos aí em caráter experimental, porque, como disse o Du, a gente está ainda testando qual bairro, a quantidade de pacientes, assim, mas assim que ele começar a pegar firme, você pode ter certeza que o povo vai acostumar e a coisa vai expandir. Eu tenho dó de outros prefeitinhos que pensam em ser prefeito, dar continuidade nessas coisas boas, porque não é fácil não, gente. Você querer ser candidato é uma coisa, agora encarar a realidade de frente é outra pegada. Mas parabéns, vereador Vanderlei. Você não é fraco, não. Merece continuar como vereador. Se Deus quiser, na próxima você vai ser eleito de verdade mesmo e vai trabalhar pelo povo de Nazaré. E é isso. Que bom que o senhor fez parte aí da nossa equipe. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Em seguida, fará uso da palavra a vereadora Wanda Passos do Carmo. Senhores presentes, senhores vereadores, senhor presidente, quero falar com o senhor vereador Gilberto que o que estiver ao nosso alcance, ao meu alcance, o senhor pode contar, que sempre tem a primeira vez, né? Eu também é a primeiro mandato, e espero que o senhor faça aí a sua parte, aonde nós estamos fazendo, e que tenha muito sucesso. Agora eu gostaria de falar sobre o nobre vereador que está hoje nos deixando, mas que deixou um grande trabalho aqui com nós. E o vereador, ele não é certo, as pessoas votam para o vereador, mas tem pessoas que já é predestinado, e o senhor é uma pessoa que gosta daquilo que faz. Deus pôs o senhor nesse caminho e o senhor jamais pode deixar de seguir. Então, eu, como vereador, agradeço muito pela sua
companhia aqui e espero que o senhor tenha grandes sucessos aí ainda que virão. Obrigado, senhor presidente. Não tem mais ninguém inscrito, mas eu também vou aproveitar a oportunidade para falar umas palavras. Dizer ao vereador Vanderlei que a casa estará sempre aberta, sempre à sua disposição. O vereador Celinho disse que a nossa sala, né, Celinho? A minha sala também, aqui, eu não tenho sala do presidente da Câmara, a minha sala é utilizada pelo jurídico. É o advogado da Câmara que utiliza a sala. E ele também não é meu advogado, ele é advogado da Câmara, estará à disposição de todos para tirar dúvida, fique à vontade mesmo. E também eu gostaria de convidá-lo para que nas próximas sessões o Vanderlei venha nos visitar, assistir a sessão, porque o vereador não tinha vindo antes de tomar posse, né? Ele só veio no dia da posse. O Gilberto também quase não vem muito aqui, então, né? É importante vocês participarem, né? Porque a política é assim, o vereador falou até com emoção, né? Que ficou muito feliz de assumir esse mês. É assim mesmo. Eu também, vereador, como já estou aqui há bastante tempo, já pode ter certeza que eu também estou aqui porque eu gosto, sempre gostei de política. E além de gostar, a política ela dá oportunidades. A oportunidade de ajudar as pessoas. Como o vereador falou, se às vezes a gente não for, tem coisas que a gente consegue, né, ajudar as pessoas, que se a gente não for vereador, a gente não consegue ajudar, né? Porque o vereador tem mais caminho, vai lá, pedir para o prefeito, às vezes para conversar com um deputado, enfim. Então são várias coisas que a gente tem condições de ajudar, né? Então a política traz oportunidade, traz canseira também, né? Traz problemas, traz discussão, mas traz oportunidades também, sem dúvida. Então eu gostaria de deixar bastante claro isso, que o vereador tem o meu telefone também, pode me ligar. Quem não atende o meu telefone é ele, não é eu não, eu atendo dele, eu atendo. Às vezes eu ligo e fica pau, não atendo telefone de jeito nenhum, é difícil, mas eu atendo. Mas fique bastante, eu gostaria de deixar bem claro, que fique à vontade mesmo de vereador, certo? Continue sendo vereador, continue nos ajudando, que é assim mesmo, a união faz a força. Não havendo mais nada a ser tratado no dia, nesta sessão, eu a declaro encerrada. Todo mundo, às 20 horas e 25 minutos, ficando os senhores convocados para a próxima sessão ordinária, no dia 2 de maio, às 19 horas, na quarta-feira da próxima semana. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.